Você já imaginou ver um mamute lanoso caminhando novamente pela terra? Ou ouvir o rugido de um tigre dentes de sabre ecoando nos tempos modernos? Parece cena de Jurassic Park, não é? Pois nos próximos minutos você vai descobrir como a ciência está cada vez mais perto de trazer de volta criaturas que julgávamos perdidas para sempre. E te garanto, o número 1 da lista vai explodir a sua mente e talvez até te deixar em dúvida se isso realmente seria uma boa ideia. Bem-vindos ao Curiosidades do Mistério. Aqui, mergulhamos nos segredos mais inacreditáveis do nosso universo. Hoje, vamos falar sobre algo que parece pura ficção científica, mas que já está nos laboratórios mais avançados do mundo: a de-extinção, a ousada tentativa de trazer de volta espécies que desapareceram há séculos, milênios. Milhões de anos é tipo uma eternidade, né? Para pensar, é muito tempo. Mas antes de revelar os animais, você precisa entender rapidamente como isso seria possível. Existem 3 caminhos principais. O primeiro é a clonagem, talvez o mais famoso, em que cientistas usam DNA de espécimes preservados para criar uma cópia genética de um animal. O segundo é a edição genética, uma técnica moderna que insere genes de espécies extintas em parentes vivos, alterando pouco a pouco suas características até se aproximarem da espécie perdida. E o terceiro é o cruzamento seletivo, em que traços ancestrais são reativados em animais modernos até recriarem, pouco a pouco, um descendente quase idêntico ao original. Parece simples, mas cada método tem desafios gigantescos, tanto científicos quanto éticos. Agora sim, respira fundo e se prepara, porque chegou a hora da lista incrível. E atenção, quanto mais subirmos, mais impressionantes ficam as criaturas. Começamos com o mamute lanoso, número 10. Esse gigante coberto de pelos caminhava pelas estepes geladas da Eurásia e da América do Norte durante a Era do Gelo. Imagine ele, com quase 4 metros de altura e presas enormes, atravessando um campo nevado. Ele desapareceu há cerca de 4.000 anos, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e a caça humana. Mas o DNA do mamute ficou preservado no permafrost, e hoje cientistas de Harvard já estão inserindo seus genes em elefantes asiáticos. O resultado? Um híbrido apelidado de mamutefante. Mas o objetivo não é só trazê-lo de volta. A ideia é que esses animais ajudem a restaurar os ecossistemas do Ártico e até desacelerar o aquecimento global no chamado Parque do Pleistoceno. Mas calma, porque a lista só está começando. Em 9º lugar temos o lendário tigre dentes de sabre, também conhecido como Esmilodon. Extinto há 10.000 anos, ele era um predador de respeito, com caninos que ultrapassavam 20 centímetros. Imagine o impacto de ver esse felino caçando novamente, emboscando presas como bisões e preguiças gigantes. Fósseis encontrados em locais como o famoso Poço de Piche de Laboin, nos Estados Unidos, preservam detalhes incríveis que podem ser usados para estudos genéticos. Mas fica a questão: será que recriaríamos um predador tão temível apenas para satisfazer a curiosidade humana? E falando em curiosidade, nenhum animal simboliza a extinção como o dodô, nosso número 8. Esse pássaro incapaz de voar, que vivia nas Ilhas Maurício, foi exterminado em menos de 100 anos após a chegada dos humanos no século XVII. Caça, destruição do habitat e animais introduzidos pelos colonizadores acabaram com a espécie rapidamente. O dodô se tornou um ícone cultural, símbolo da fragilidade da vida diante da ação humana. Hoje, cientistas estudam recriá-lo a partir de parentes próximos, como os pombos. E o detalhe mais surpreendente: já existem laboratórios com projetos avançados nesse sentido. Ou seja, em um futuro não tão distante, poderíamos ver o dodô caminhando novamente pelas praias tropicais. No 7º lugar, o pássaro moa, uma ave colossal da Nova Zelândia que chegava a 3,5 metros de altura. Imagina só, era mais alto que muitos jogadores de basquete, tipo, muito alto mesmo. O moa foi extinto há apenas 600 anos, caçado intensamente pelos primeiros habitantes humanos da região.
Como seu DNA ainda está relativamente bem preservado, muitos cientistas acreditam que ele é um forte candidato a retornar. Agora imagine caminhar por uma floresta e se deparar com uma ave do tamanho de uma girafa. Seria um espetáculo incrível da natureza, ou será que estamos falando de um grande perigo? Subindo para o 6º lugar, temos o boi almiscarado da Idade do Gelo, que é simplesmente incrível. Esse animal imponente, com chifres curvados e pelagem densa, habitava as regiões frias do hemisfério norte. Foi caçado até a extinção em muitas áreas, mas continua sendo um dos melhores candidatos à extinção por ter parentes vivos muito próximos. E mais, além de restaurar paisagens e pradarias, seu retorno poderia até ajudar a recompor ecossistemas destruídos pela atividade humana. No 5º lugar, encontramos o tigre da Tasmânia, também chamado de tilacino. Esse lobo marsupial australiano foi extinto oficialmente no século XX, quando o último exemplar morreu em cativeiro em 1936. Ele tinha o corpo de um cão magro, mas com uma bolsa marsupial como canguru e listras no dorso semelhantes às de um tigre. É uma das espécies mais icônicas que estão desaparecendo por causa da ação humana, né? Mas aqui vem a parte surpreendente. Projetos de edição genética já estão em andamento, e algumas universidades australianas afirmam que em menos de 10 anos poderemos ver o tilacino novamente vivo. Em 4º lugar, um verdadeiro colosso, o alce gigante, também chamado de megaceros. Esse animal impressionava não só pelo tamanho, mas principalmente pelos chifres, que podiam atingir até 4 metros de envergadura, os maiores já vistos entre cervídeos. Ele desapareceu há cerca de 7.000 anos, mas restos fósseis foram encontrados em pântanos da Europa, extremamente bem preservados. Imagina só o impacto de ver um animal desses, majestoso, caminhando livre pelas florestas da Europa novamente. Seria incrível, né? Seria como trazer um pedacinho vibrante da pré-história direto para os nossos dias. Em 3º lugar, temos o incrível grande auque, que é o famoso pinguim do norte. Esse bicho é super interessante e tem uma história bem legal. Esse pássaro marinho não voador vivia no Atlântico Norte e foi caçado até a extinção no século XIX, principalmente por causa de suas penas e ovos. Cientistas acreditam que trazer o grande auque de volta poderia ajudar a restaurar ecossistemas marinhos, especialmente em áreas hoje afetadas pela crise climática. No 2º lugar está o rinoceronte lanoso, parente direto dos rinocerontes modernos, mas coberto de pelos longos para enfrentar o frio da Era do Gelo. Ele viveu junto com humanos pré-históricos e, com certeza, foi uma de suas grandes caças, não é? Extinto há 10.000 anos, seu DNA é um dos mais bem preservados já encontrados, o que coloca essa espécie entre os candidatos mais viáveis à extinção. Alguns cientistas acreditam que recriar o rinoceronte lanoso pode ser até mais fácil do que o mamute. E finalmente, em 1º lugar, temos o mais assustador de todos, o pássaro-terror, também chamado de Forusracidae. Esses predadores enormes reinaram na América do Sul por milhões de anos, sabia? Chegavam a 3 metros de altura, corriam a velocidades impressionantes e caçavam com bicos letais, capazes de esmagar ossos. Eram predadores implacáveis e dominavam os ecossistemas muito antes dos grandes felinos. Embora a chance de retorno ainda seja pequena, já existem fósseis com DNA fragmentado que despertam o interesse da ciência. Mas aqui fica a grande questão: será que o mundo moderno estaria preparado para conviver com um predador desse porte? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses animais você gostaria de ver de volta à vida? Ou será que mexer com o passado é perigoso demais e pode trazer consequências imprevisíveis para o nosso futuro? Se você curtiu essa viagem no tempo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda temos muitos outros mistérios e descobertas inacreditáveis para explorar. E não perca o próximo episódio, onde você vai conhecer a verdadeira origem dos mitos dos dragões. Fica ligado, porque a realidade pode ser muito mais surpreendente do que qualquer lenda.